gente tem uma cobertura hoje de 82% de domicílios que bom. Em Salvador, mas nossos rios continuam poluídos porque as nascentes dos rios são todas ocupadas por imóveis sobre os rios. Né? Então, são as ligações que a gente não conseguiu ligar aí nos imóveis, os moradores constroem a casa nova, não pedem ligação em base e jogam na drenagem. Aí tá essa ligação clandestina. É pouquinho, mas tem ainda, entendeu? Tem lixo pra caramba aí. Eu só falo porque entope a drenagem, porque tem lixo dentro da drenagem. Um saco de lixo aqui dentro da drenagem é um saco de água na sua residência, né? E volta, né? Se eu destruir a drenagem, não tem como funcionar. Aí nós chegamos lá, fomos andar pela praia, com a comunidade junto da gente. E aí estava lá o balcão, a saída, não era tubulação de esgoto, era uma galeria de águas pluviais. Mas dentro dela, os esgotos que foram ao longo dela, lançados pelas pessoas da praia. Mas o programa Bahia Azul não atuou aqui? Ou aqui não tem sistema condominial de esgoto? Tem. Só de que ali, a rede coletora, a rede base, para onde o esgoto do ramal condominial deve ir, está numa cota, num nível mais elevado do que aquelas casas. E nenhuma solução foi dada para aquelas casas. Eles tinham que pegar, coletar o esgoto dessas casas e depois fazer chegar lá. Eles não fizeram. Aí esses esgotos estão indo para a galeria de águas pluviais. Aí quando eu entrei na galeria, cheio de cocô, de fezes dentro da galeria. Ligado à rede aqui da Embasa, todo mundo tem um esgoto? Tá todo mundo ligado, só a minha que não tá. Por que você não tá? Não sei, porque o esgoto velho é muito fundo, eles não foram lá pegar. Aí eu tô pagando uma coisa que não tô... E ele já não mora nessa região aqui, mora mais afastado um pouco ali. Aí você tá numa cota, você tá mais embaixo e eles não conseguem. não conseguiram ligar na rede da Embasa. Mas aí mesmo assim o senhor tem que pagar a tarifa? Tá pagando, não tô pagando não. Não pagando, não pago não. Mas teria que pagar. Se o senhor é cobrado por isso, eles te cobram? Não, só vem recibo, E o recibo todo tá guardando, eles não pagam não. Mas então eles cobram do senhor? Eles cobram, mas eu não pago. O senhor não estando conectado? Não. Agora, uma dificuldade também nisso é que a conta de água é junto da de esgoto. Quer dizer, na hora que o cidadão recebe a conta, ele tem até muito pouca opção para dizer, não vou pagar o esgoto, porque está junto. Quem participa de programas sociais, que está cadastrado no programa Bolsa Família, automaticamente tem direito à tarifa social da Embasa. Basta comparecer numa das nossas lojas com o cartãozinho do Bolsa Família e automaticamente paga, acho que R$11 por 10 metros cúbicos de água. Quando o cliente não paga, a Embasa notifica um mês depois, né? Existe uma lei que regula isso, existe o regulamento do serviço e depois é cortado. Mas na prática, essas áreas menos urbanizadas, ninguém fica sem água. Então, corta, na meia hora seguinte eles fazem a ligação no que a gente chama de gato. Faz a ligação clandestina, que é uma ligação que fragiliza o sistema, porque você não pode pressurizar o sistema para melhorar o atendimento, porque senão quebra tudo, porque as ligações que eles fazem não são dentro das normas. Você vai para essas comunidades que não tem infraestrutura e não tem estrutura de drenagem. Aí você vem lá e coloca aquela tubulação que inicialmente era de 100, depois a própria Embasa aumentou para 150 como diâmetro mínimo, porque embora a nossa norma técnica permita 100 milímetros, mas houve um certo consenso quando do Bahia Azul de que deveria ser de 150, que eu achei uma coisa de bom senso, né? Mas o que acontece? Como você tem nessas áreas, você não tem a drenagem e a rede de esgoto está ali, a água de chuva começa e aquela tampa ali, ela é muito fácil de levantar e a água começa a acumular. O que a população faz? Retira a tampa para a água de chuva penetrar dentro da rede, para liberar, não é, aquela inundação. Só que dentro dessa, junto com essa água de chuva vem todo o lixo, porque a gente sabe que na periferia a situação de limpeza pública é muito precária. Então, junto com a água de chuva vem o lixo, vem, né, resíduos que estão da pavimentação, certo? Areia. Então, tudo isso vai para dentro da tubulação. E isso faz com que haja, né?
Ele fez o telhado e não deveria jogar a céu aberto, tem água de chuva, e estou na rede de esgoto, não pode. Quando chove, a vazão aumenta, destrói a rede. Assim não funciona, né? Aí a vazão aumenta, todo mundo jogando suas águas pluviais no esgoto, com um tubo de 150 não aguenta, né? Então deveria ser separado. Jogar águas pluviais na rede pluvial. Tem ali uma escadaria drenagem, tem rede pluvial. Imagine todas essas escadarias, todo mundo jogando sua água pluvial na rede de esgoto, não é para aguentar. E aí a Embasa tem uma equipe de assistentes sociais na operação, que foi onde vocês conheceram, e aí vem aqui, conversa com o morador, sensibiliza para tentar resolver o problema, tirar da nossa rede a parte da água de chuva. É o que a Embasa faz. E se eles não fazem nada? Então, deixa aí ou... A gente notifica eles. Notifica? Dá um prazo. E se obstruir, dá retorno para o imóvel, a Embasa não vai pagar os custos dele. Ele tem uma ligação clandestina na rede de esgoto, entendeu? Se encher e retornar, invadir a casa dele, a Embasa não vai custo nenhum. Se estragar um imóvel, ele tem uma ligação clandestina. Mas na verdade, assim, a maior parte da sensibilização sensibilização. É vocês que são as assistentes sociais que vêm e tentam fazer esse trabalho da pessoa tomar consciência mesmo. Só assim. A questão é, a operação de esgoto tem que manter esse trabalho constante com a comunidade, de monitorar as áreas, de explicar isso aqui. Bom, o problema da ligação, né, de água de chuva na rede, né, na rede de esgoto, que causa realmente problemas quando ocorre chuva, que há retorno, obstrução, é um problema que é cultural, né, porque durante anos, né, décadas, a população usou o sistema de drenagem como solução para o sistema de esgoto, né? Então, que era um sistema unitário, né, mas sem destinação final correta e tal. Na hora que você altera isso para um sistema separador absoluto, né, onde o esgoto, a drenagem e a água pluvial e o esgoto estão separados, culturalmente é difícil haver uma mudança tão rápida, então, porque as pessoas não conseguem compreender. Então, se trabalhou muito esses conceitos, essa educação, mas isso não é suficiente, então existem realmente pessoas que continuam, até porque para fazer essa separação, então ela teria que quebrar toda a sua casa, então ela não quebra, então continua tendo, então em determinados momentos, em áreas mais planas, em áreas com alta declividade não, mas em áreas mais planas há esse problema do retorno, e isso pode ocasionar que algumas pessoas voltem para a drenagem. Então, essa integração, essa interinstitucional também, como ele falou, por exemplo, tem que entrar em contato com resíduos sólidos, com drenagem urbana. São instituições diferentes que atuam. Aqui em Salvador, a Embasa só trabalha com água e esgoto. Aí vem a Condé, que trabalha com drenagem e resíduo sólido. Mas a drenagem e resíduo sólido na própria Condé, que é essa outra empresa, não se comunicam entre eles. E a Embasa, imagine, uma outra que está fora. Como é que ela vai se comunicar também? Então, tem essa questão interinstitucional também, que não há integração. E esse tipo de tecnologia exige não só a integração entre população e os executores, quanto também a integração entre as instituições envolvidas. A gente tem muita dificuldade dos órgãos públicos de trabalhar o território, porque o território exige uma leitura integrada. É a moradia, é a drenagem, a coleta do lixo, é a rede de água, é a rede de esgoto, né? Então não dá para você chegar num lugar e fazer uma intervenção de esgoto sem pensar todos esses outros elementos. Então por isso que a gente chama hoje, a gente prefere um conceito, não sei se vocês já chegaram a discutir isso, que é a questão da tecnologia social, né? Que é a tecnologia que nasce a partir de um processo que se dá no território, a partir dos problemas concretos do território. Então as soluções tecnológicas surgem dessa realidade, não de cima para baixo. Esse projeto veio de cima para baixo. Não foi discutido com a comunidade. A tecnologia social é justamente o contrário.